Vou iniciar a aula, tá? Iniciar a gravação. Muito bem. Estão conseguindo ver meus vídeos agora? Meus slides? Sim, professor. Estava apanhando com eles. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, ele faz parte do último capítulo do nosso curso. É equilíbrio dos corpos rígidos. Mas eu vou fazer algumas, como se diz? Algumas revisões com vocês, porque eu tenho medo de faltar nessa parte de equilíbrio de corpos rígidos, que tem dois operadores chatos de trabalhar, que é o momento angular e o torque. Tá? Muito bem. O seguinte, existem duas físicas em termos da mecânica que você pode trabalhar, ou melhor, dois enfoques. Ou você trabalha o enfoque onde o corpo é um corpo pontiforme, ou seja, a dimensão dele é irrelevante com relação principalmente ao espaço onde você está estudando. Espaço, quando eu falo espaço, eu falo num referencial XYZ, tá? Inercial. E uma física em que você não pode desprezar o tamanho do objeto. No primeiro caso, quando você despreza o tamanho do objeto e você tem, por exemplo, como nesse desenho, 4 forças aplicadas, qualquer lugar que você aplica a força naquele objeto, pode-se dizer que você está aplicando no mesmo ponto, porque o objeto é pontiforme. Mas quando o objeto tem dimensão, ele é grande, dependendo onde quando você vai aplicar as 4 forças, não necessariamente você aplicou as 4 forças no mesmo ponto do objeto.
E quando isso ocorre, esse objeto ele pode rodar, tá? Ele pode rotacionar. Então, no equilíbrio dos corpos rígidos, o que você vai ter que evitar é que o objeto rode. Você vai trabalhar sempre com essa pegada. Ok? É isso aí. Então, vamos ver nossos planos de aula, o nosso plano de aula. Né? Então, eu quero fazer uma revisão de leis de Newton, movimento de translação, aplicações das leis de Newton, equilíbrio dos corpos pontiformes, que nós chamamos de equilíbrio estático, momento angular, torque e, por último, equilíbrio dos corpos rígidos. Então, momento angular e torque é a matemática desse equilíbrio dos corpos rígidos. Mas esses três assuntos anteriores, ele nos ajuda a dimensionar em termos de movimento o equilíbrio dos corpos rígidos. Então, é bom fazer uma revisão dessas coisas, mesmo que seja um pouco rápida a revisão, mas que tenha. Então, este cara aí, não sei se ele era desse jeito, mas este é o Isaac Newton, né? Ele trabalhou com a ótica, dizendo em 1616 que a luz era corpuscular. Ele inventou o telescópio refletor. Aqui tem uma maçãzinha aqui, porque diz que ele descobriu a teoria que governa todo o universo quando ele viu uma maçã cair da sua árvore. Essa maçã existe ainda, essa macieira ainda existe no sítio onde ele morava. O sítio que ele morava é hoje quase que um museu, né? Tamanha foi a contribuição dele na ciência. Ele trabalhou um livro chamado Principia, que seria os princípios matemáticos dos fenômenos da natureza. Ele deu o nome de Principia, tá? E o nosso estudo, equilíbrio dos corpos rígidos, ele também precisa dessas três leis, mesmo que de forma direta ou indireta, mas precisa. Então, no livro Principia, aparece três leis do movimento. A lei de inércia, que diz o seguinte, olha, você tem um corpo em repouso, e ele vai permanecer em repouso se a resultante das forças que atuar sobre ele for nula. Então, ele não pensou em uma força, ele pensou em inúmeras forças. A resultante for nula, ele vai ficar em repouso. Ele não falava de força, ele falava de agente físico. Essa é a primeira condição. A segunda condição, olha, se o corpo se move num movimento retilíneo uniforme, é porque também as resultantes das forças que atuam sobre o corpo também é nula. Então, você vê um corpo em repouso, você pode pensar, somei todas as forças, deu zero, ele está em repouso. Se você vê um corpo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante, você também pode pensar, somei todas as forças, deu zero. Tá? E ele não sai da rota, ele anda numa reta só. Muito bem, a segunda lei de Newton é, segunda
segundo a física moderna, que é a relatividade, a gravitação, é praticamente a definição entre massa inercial ou gravitacional. Existem dois tipos de massa que a física trabalha. A massa gravitacional é a massa relacionada à atração gravitacional dos corpos. A massa inercial é o seguinte: pode não existir corpos nenhum na proximidade desse corpo que você está estudando, mas por ele estar num referencial que tem uma certa aceleração, então esse corpo tem massa inercial. Tá? Muito bem, mas no livro do Princípio, mais ou menos aparece esse texto aí que eu estou colocando entre aspas. A medida do agente físico, força, que atua sobre um corpo, é dada pela derivada com relação ao tempo do seu momento linear, cujo módulo é PMV. Não sei se vocês sabem, o desenvolvedor do cálculo foi Isaac Newton e um outro diplomata alemão, que é o Leibniz. Os dois descobriram o cálculo integral, o cálculo de derivada integral, praticamente juntos, sem um conhecer o trabalho do outro. Depois que um conheceu o trabalho do outro, só teve briga, mas antes disso, os dois fizeram praticamente a mesma coisa em termos da matemática, né, que é o cálculo diferencial integral, sem um saber o trabalho do outro. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Toda força aplicada é uma ação. E essa ação gera uma reação em algum lugar. De igual módulo, e de sentido contrário, né? Então, essa terceira lei diz que não existe um cara mais forte que o outro. Todos têm a mesma força. Porque se eu levo um soco do Mike Tyson, por exemplo, que hoje não luta mais, mas diz que vai voltar a lutar, eu posso dizer também que o meu rosto também acertou a mão dele com a mesma força, em sentido contrário. É claro que eu não pago para ver se essa terceira lei é verdadeira, principalmente se tiver o Tyson na parada. Eu simplesmente aceito porque eu sou coerente, né? Muito bem. Então vamos para a próxima transparente, como dizia o meu grande e saudoso amigo e professor Pantuso. Lei da inércia. Tentei fazer um desenhinho da lei para você não esquecer. Um bloquinho se movendo com uma certa velocidade, ó. Aqui é a superfície, ele está movendo para lá, né? Se ele mover com velocidade constante, ou V igual a V0, então a aceleração desse movimento é nula.
E como Newton escreveu que força resultante é massa vezes aceleração, se a aceleração é nula, implica que a força resultante também é nula. E a trajetória vai ser uma reta, sempre reta. Tá bom? Ok? E se o objeto também estiver paradão, em repouso, nós podemos também dizer que a resultante das forças que atuam sobre o objeto é zero. Então, você aplicou ou concluiu a lei da inércia sobre o objeto em estudo. Segunda lei. Segunda lei, o Newton define um produto de massa. Esse cara é a massa. E esse cara é a velocidade. A esse produto, ele dá o nome de momento linear, ou também quantidade de movimento. Aí ele define a força. A força F é a derivada com relação ao tempo, ou seja, d dt, do momento linear. Ou seja, d dt de m vezes v. Quando a massa é constante, o professor de cálculo vai mostrar para vocês que vocês podem tirar a derivada, a massa de dentro da derivada, ficando somente com a derivada da velocidade, que está aqui. Só que a derivada da velocidade é a aceleração. Então, quando a massa é constante, você pode escrever a resultante das forças como sendo massa vezes aceleração. Ok? Quando a massa não é constante, você não pode simplesmente tirar a massa de dentro da derivada. Como aqui tem um produto, o professor de cálculo ele vai ensinar a derivada de um produto, que é a derivada de m vezes v mais m derivada de v. Está aqui. Então, a força resultante, dm dt, eu deixei aqui, e m, que já está fora, dv dt, é o a, m vezes a. Então, quando a massa não for constante, você tem que escrever a força resultante como sendo dessa forma. Tá bom? E você vai resolver F, que é m vezes a, que é m dv dt, se a massa for constante, é F. Resolver isso é resolver
o que se chama de equação do movimento. Equação do movimento é sempre a segunda lei de Newton. Ok? E não existe sistemas complicados que você aplique essa força ou essa equação do movimento, não. Imagine uma carroça carregando areia e existe um furo no fundo da carroça, onde a areia vaza com o movimento da carroça. Você não pode usar essa equação. Tem que usar essa. Porque ao longo do movimento, a massa, que é a quantidade de areia, vai diminuindo. E esse cara aqui, dm/dt, vai medir justamente essa diminuição da areia. Um outro exemplo. Um saco de areia sendo içado. E no saco de areia, outro furo. Bem no fundo. Então, a areia se perde no movimento. Tem que usar essa equação. Professor, mas só funciona para areia? Não. Funciona para foguete também. O cara enche o foguete de combustível, dá partida no foguete, começa a queimar o combustível. O combustível vai diminuindo com o tempo. Quem mede essa vazão de combustível no tempo é esse dm/dt. Lembrei, também funciona para o meu carro. Porque hoje eu fiz uma viagem para São Paulo, enchi o tanque, quando eu voltei o tanque estava vazio. Então não vale essa equação. Se eu quisesse estudar o movimento com profundidade, eu teria que usar a equação de baixo. Ok? Não se preocupe. No nosso estudo de hoje e até o término do curso, passando pelo equilíbrio dos corpos rígidos, eu vou trabalhar sempre um movimento com massa constante. Agora, acho que a gente tem que deixar de blá, blá, blá e aplicar essas 3 leis para vocês relembrarem como se trabalha com elas, né? Muito bem. O primeiro exercício diz que tem um corpo de massa 100 kg que movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação da força F de intensidade 20 newtons. Então, a força tem intensidade de 20 newtons. Ok? E o θ que aparece aqui ele é de 30 graus. Sabendo que o bloco se move só na horizontal, eu vou dizer que essa horizontal é para mim o eixo X no meu referencial. Então, ele se move só sobre o eixo X. Ele pede que eu determine a aceleração e determine a força de interação do bloco, que é esse, com o solo,
que é essa superfície aqui. Eu vou adotar também G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Tá bom? E vou resolver o exercício aqui com vocês. Tá bom? Então, letra A. A letra A ele quer a aceleração A. Ou seja, ele quer a aceleração do eixo X. Porque o bloco só move no eixo X. Ele mesmo fala isso no texto. Então, eu vou projetar essa força no eixo X e chamar de f de x. E eu vou projetar essa mesma força no eixo Y. Vou pegar uma outra cor aqui. Que está aqui, ó. E eu vou chamar de f de y. Ok? Muito bem. Agora, eu sei também que esse bloco ele está interagindo com a Terra. Ele está interagindo com a Terra. Ao interagir com o planeta Terra, aparece a força-peso, que é massa vezes aceleração da gravidade. A massa é 100, a aceleração é 10. Então, eu já sei que a força-peso tem 1000 newtons. Agora é o seguinte, vou usar a terceira lei de Newton para descobrir a interação desse bloco com a superfície, que é o solo, porque eles estão em contato. Tá bom? É a luva do Tyson encostando no meu rosto. Pode imaginar desse jeito. Então, a força-peso puxa o bloco contra o solo. Ação e reação. O solo empurra o bloco para cima, no sentido contrário. Isso aqui é a força de interação do bloco com o solo. Se chama força normal. Porque se eu traçar essa tracejada paralela ao solo, ela é sempre perpendicular à superfície. Ó. Por isso que tem o nome normal. Tá bom? Muito bem.
Então, aqui eu tenho dois eixos para estudar o movimento. Eu tenho o eixo X e tenho o eixo Y para estudar o movimento. Não é verdade? Porque eu tenho a força N direcionada no eixo Y e tenho a força Fy direcionada para o eixo Y. E eu tenho a força Fx sobre o eixo X. Então, quando eu tenho forças sobre esses eixos, eu tenho que estudar o movimento sobre cada um dos eixos. Então, no eixo X, eu tenho somente uma força. Que é a força Fx. Quando eu somar todas as forças no eixo X, como só tem ela, desse lado da equação, aparece ela. Desse lado da equação, o lado direito da equação, o Newton fala que eu tenho que escrever a força resultante. Mas a força resultante é massa vezes aceleração. Ele já ensinou. Quando a massa é constante, a força resultante é massa vezes aceleração. Ok? Muito bem. Agora, essa força F de X, ela é, com relação ao ângulo θ, o cateto adjacente. Cateto adjacente eu calculo pelo cosseno. Cosseno de θ é o cateto adjacente F de X sobre a hipotenusa F. Portanto, F de X é F cosseno θ. F de X é F, que é 20, cosseno de 30 graus. Então, o meu F de X dá... Deixa eu pegar minha calculadora. Com duas casas decimais, dá 17,32 newton. Ok? Então, eu sei agora que F de X 17,32 é igual à massa do bloco, que é 100, vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é 17,32 dividido por 100, que é aproximadamente 0,17 metros por segundo ao quadrado. Ok? E essa aceleração, que como eu disse, é o AX. Então, a letra A
já está determinada. Agora eu vou calcular a letra B. Ele pede para determinar a interação do bloco com o solo. Então, ele quer o N. Existem, no eixo Y, 3 forças. N, F de Y e P. Vou somar as 3 forças e vou colocar um sentido, uma convenção de sinal para soma. Todo mundo que tiver para cima é positivo para mim. Todo mundo quem? As forças, porque eu preciso da resultante. Então, vou para outra página. B. Normal é positiva. O F de Y é positivo. A força P é negativa. Igual. Volto lá. Se eu somo todas as forças, do lado esquerdo, direito da equação, perdão, segundo Newton, é para eu escrever a força resultante. Professor? E a força resultante é massa vezes aceleração. Só que eu sei que isso aqui é 0. Professor, Oi, pode falar. acho que tinha alguém tentando falar com o senhor, só que você não escutou. Hã? Não entendi. Acho que tinha alguém tentando falar com o senhor. Ah, Era eu, perdão. Álvaro. Só que não sei se o meu microfone tá funcionando. Tá me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Ah, tá. Professor, eu tenho uma dúvida sobre esse P negativo. Ah, esse P negativo? Tá. Na convenção da minha soma, eu estou dizendo que todo mundo que está para cima é positivo. Então, o F de Y é positivo, a normal é positiva, e a força-peso, como ela está direcionada para baixo, ela é negativa. Por isso que eu coloquei o sinal negativo aqui. Esse sinal de mais quer dizer o seguinte, eu estou somando. Se eu estou somando, eu estou calculando força resultante. Só que essa força, como ela está no sentido contrário do que eu adotei positivo, porque eu adotei positivo todo mundo que tivesse para cima. E só tinha a força normal e a força FY para cima. Ok? A força peso, ela não. Ela está no sentido. Aí, como eu disse, o lado esquerdo da equação, eu tenho que calcular a força resultante. Massa vezes aceleração. Newton já disse. Só que olha o que ele diz no texto. Ele diz no texto que o bloco só se move na horizontal. Se ele não se move no eixo Y, é porque a aceleração dele é 0. 0 vezes m dá 0. Então, agora eu vou fechar o cálculo. N mais f de y menos 1000
que é o peso, é igual a zero. Agora eu preciso calcular o f de y. Olha o f de y. Com relação ao ângulo θ, ele é o cateto oposto. Ó. E cateto oposto, eu calculo usando seno. Seno θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, f de y é f seno θ. O valor do f era 20 newton, né? E o valor do θ é 30. Usando a calculadora, seno de 30 é meio, então eu sei que o f de y é 10 newton. Compreende? Então, agora eu vou calcular normal, ó. Normal mais 10 menos 1000 é igual a zero. Portanto, normal menos 990 é igual a zero. Portanto, normal é 990. Vou pôr a unidade em newton numa outra cor, porque aqui a força tem o mesmo nome da unidade, né? A força N preta tem o mesmo nome da unidade Newton, que é o N verdinho. Ok? Professor, Pois não. o senhor falou que como o objeto só se move na horizontal, a aceleração dele é zero, né? Isso. Mas eu entendi o porquê. É porque se ele não se move, se ele só move na horizontal, ele não move no eixo Y, não é verdade? Sim. Se ele não move no eixo Y, ele está parado, não está? Só no Y? Só no Y. Se ele está parado, a velocidade dele é zero. E, consequentemente, também a aceleração é zero. E como a força é massa vezes a aceleração é zero, zerou tudo isso aqui. Mas na letra A o senhor não tinha calculado a aceleração em x? X. São dois eixos distintos. Sim. Ah, e agora... Essa aceleração aqui, o bloco está movendo acelerado para cá. Só que ele não consegue flutuar. Se ele não consegue flutuar, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, gostei do termo. Como ele não consegue flutuar, a aceleração é zero. Agora Qual a eu entendi, aceleração, professor? O A e Y é zero. É que a B está no eixo Y, né? A B está falando do eixo Y. Isso. O A que nós calculamos é do X. E essa equação é o A do eixo Y. Essa é a equação B aí. Beleza, professor. Entendeu? Sim, sim. Alguma dúvida mais nesse? Relembraram bastante coisa? Ô, professor, por que eu não poderia fazer por Pitágoras ali no triângulo? Ah, Pitágoras? Deixa eu ver. Poderia também, porque agora, para calcular o f de y,
Na verdade, eu tinha feito para calcular o f de x, mas eu não consegui o mesmo resultado. É porque você não tinha o f de y, né? Ó, porque aqui diz o seguinte, que a força F ao quadrado é igual à força F de x ao quadrado mais F de y ao quadrado. Portanto, 20 ao quadrado... Opa! 20 ao quadrado você tem. Ao quadrado. Você tem. Mas você, se não calculasse a projeção, não teria nenhuma dessas projeções. Bastaria que você tivesse uma. Imagine que você tivesse a 1732. Opa! Mas, Um tipo, momentinho. Oi, pode falar. a dúvida é mais ou menos assim. Eu não posso dizer que a força de 20 é a resultante da normal com f de x? Oi? Eu não posso Que? dizer que a força de 20 newtons é a resultante da normal com f de x? Não. Mas se fosse uma corda, por exemplo, eu poderia? Não. Não Ou também pode. não? Você tem que fazer a somatória. São coisas distintas. Imagine que não tivesse o chão. Teria normal? Não. Não teria normal. Mas teria o f do x andando para a esquerda, para a direita. Não é verdade? E o f de y para cima. A normal só existe porque está tocando o solo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que são personagens diferentes nessa cena de teatro. F de x é uma coisa, F de y é outra coisa, N é outra coisa e P é outra coisa. O pai do F de x e do F de y, que são irmãos, é o mesmo. É o F 20 newton. Só isso que você pode dizer. Ok. Ok? Ok. Então tá bom. Podemos ir para o 2, então? O 2 eu só Sim. coloquei uma forcinha a mais para chatear vocês. Ele diz que o corpo de massa 20 kg movimenta-se numa mesa horizontal sobre a ação de uma força F de 20 newton. Eu não dei o valor da outra força, né? Espera aí. Deixa eu pegar aqui. F 20 newton. Conforme mostra a figura, onde θ é 30 graus, alfa é 45 graus, que é esse ângulo aqui. O grau está escrito errado também, ó. E eu vou dizer que essa força aqui é de 40 newton. Escreva aí de vocês. Vou chamar isso aqui de F2. Isso aqui eu até vou chamar de F1. Tá? Então, aqui ficou faltando, pois eu tenho que arrumar isso. O valor da força à esquerda do bloco. Ele pede a aceleração do bloco e pede para determinar o N. Então, vou pegar uma outra canetinha aqui. Verdinha. Vou projetar aqui e dizer que essa força é F de x. E essa força projetada aqui é o F1 de y. Aqui é o F1 de x. Agora aqui, ó, vou projetar essa força aqui
E aqui seria o F2 de x. E vou traçar aqui, vou fechar isso. E vou chamar que essa aqui é o F2 de y. Agora eu vou ter que desenhar mesmo. Ó. Aqui é o F2 de x, ó, confira as pontinhas, ó, todas juntas. Aqui, ó. F1 de x. E aqui, F1 de y. Então, F1 de x está aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Nós já calculamos que o F1 de x deu 17,32 newton, né? E o F1 de y deu 10 newton, né? Nós já calculamos isso. Agora eu já vou calcular aqui também, ó. Vou tirar o seno de 45, que é cateto oposto, que é esse cateto aqui, ó. E esse cateto aqui é o próprio F2y sobre a hipotenusa F2. Então, F2y é igual a F2 vezes seno de 45. E o F2, eu pus 40 newton. Então, deixa eu calcular isso. Professor, 45. Pois não. você não deveria estar calculando o F2x? Posso? Peraí. Posso também, eu vou calcular ele. É o próximo. Eu comecei pelo y só por começar. Mas eu vou ter que calcular os dois, F2x e o F2y, entendeu? Da mesma forma que do lado direito aqui, eu calculei F1x e F1y. Compreende? Sim, sim. É que eu pensei Tá? que você ia fazer da aceleração primeiro. Não entendi. É que eu pensei que ia fazer a aceleração primeiro, no eixo Ah, horizontal. não. Eu já vou calcular as projeções todas, porque eu vou precisar agora. Sabe por que eu vou precisar dessa projeção? No exercício 1 não tinha só a força F1x indo para lá? No exercício Sim. anterior, ó. Olha lá, F1x. Agora tem dois F no eixo x, ó. Tem o F2x e o F1x. Então tem que calcular as duas, entendeu? Então, F2y é igual a F2, que é 40, vezes seno de 45. Vou trabalhar com duas casas. Dá 28,28. Então, F2y dá 28,28 newton. Eu vou destacar essas forças, ó. Essa e essa. Agora eu vou calcular outra projeção. Vou pegar aqui, ó. Cosseno de 45 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é F2. F2x é F2 cosseno de 45. Como cosseno de 45 é a mesma coisa que seno de 45, então o F2x também ele terá valor de 28,28 newton. Compreende?
Tem mais força na história? Tem. Deixa eu pegar uma outra caneta vermelha aqui, ó. A interação do bloco com a Terra, ó. Força-peso. Massa vezes G. 100 vezes 10. 1000 newton. Estou usando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tem uma outra força? Tem. Interação do bloco com o solo. Que eu estou chamando de eixo X. Então, a força-peso puxa o bloco contra o solo, ação e reação. O solo vai tentar empurrar para cima o bloco. Então, vai aparecer a normal aqui, ó. Beleza? Tem mais forças? Não. Todas estão aí. Você só pode começar a resolver a segunda lei de Newton, que é a equação do movimento, se você tiver todas as forças desenhadas. Não pode esquecer de nenhuma. Agora eu vou estudar o eixo X. Letra A, eixo X. Vou somar todas as forças no eixo X e vou adotar essa convenção. Todo mundo que tiver no sentido da minha flecha é positivo, sentido contrário, negativo. Quem que é todo mundo, professor? São essas duas forças que estão no eixo X, F1x e F2x. A pontinha da flecha do F1x, olha a pontinha da flecha F2x. Todas coincidem com a pontinha da minha flecha. Então, as duas são positivas. F1x mais F2x, não tem ninguém mais. Desse lado, segundo Newton, está a força resultante. Que, segundo Newton, é massa vezes aceleração. Então, vai ser massa... Oh, meu Deus. Vezes aceleração. F1x é 28? Não, esqueci. F1x, 17,32. Deixa eu pegar uma borracha. (17,32) mais F2x F2x 28. 28,28 é igual a massa, que é 100, vezes A. Vou somar, então. Somei o lado esquerdo. 45 vezes 60,60 é 100 vezes A. Portanto, o A, que é o A do eixo X, é igual a 45,60 dividido por 100
dá aproximadamente 0,46 metros por segundo ao quadrado. Ok? Letra B. Ele quer que você determine o movimento não, a interação do bloco com o solo. Ele quer que você determine para ele a normal aqui, ó. Então, eu vou precisar fazer também a somatório das forças no eixo X, eixo Y. Quando eu fizer a somatória, primeira pergunta que eu vou fazer, olha o meu desenho lá. Quantas forças tem no eixo Y? Tem 1, 2, 3, 4 forças. Confere? Sim. Sim, né? 4 forças. Quando eu somar essas forças, vocês acham que eu devo somar isso e igualar a 0 ou igualar a massa vezes a aceleração? Intuitivamente. A 0? Como que vocês responderiam para mim? Vou dar uma dica. Se você igualar a massa vezes a aceleração, você está garantindo para mim 2 possibilidades. Que o bloco flutua e a segunda possibilidade, que o bloco afunda na mesa. Agora, vocês acham que intuitivamente isso acontece? Do bloco afundar na mesa? É. Ou flutuar? Não. Não, né? Então, eu vou somar as 4 forças e igualar a 0. Ok? Vai pensando nisso enquanto eu faço o B lá, ó. Se tiver a dúvida, já fala. Então, eu vou somar as 4 forças. E vou adotar uma convenção. Espera aí. Eixo Y. Tudo que tiver para cima é positivo, para baixo é negativo. Tudo quem? Todas as forças. Então, vou voltar. A normal é positiva. A força F1Y é positiva. A força peso é negativa. E a força F2Y é negativa. Concordam comigo? Então, ó. Ô, Jesus. Vou pegar uma caneta aqui embaixo. Então, a força F1Y é positiva. A força normal é positiva. A F2Y é negativa. Espera aí, eu não gosto de só fazer isso. Eu gosto primeiro de mostrar que eu estou somando. Só que ela é negativa. E qual outra força que é negativa mesmo? Peso. O peso. Aí, como eu disse, eu tenho que escrever aqui força
Resultante. Então, eu tenho que escrever massa vezes aceleração. Só que eu já vou escrever que é zero. Porque a aceleração é zero. Porque em vermelho, para nunca esquecer, o bloco não flutua. O bloco não afunda na mesa. Ok? Então, eu tenho F de 1Y que é 10 newton. Normal é o que eu quero. Menos F2Y, 28,28. Mais com menos 1.000 newton. É igual a zero. Então, a normal, passo 1.000 para lá como positivo. Passo 28 para lá como positivo. E passo 10 para lá como negativo. Então, a minha normal é 1018,18. 1018,28, perdão. 28. Vou trocar a cor da unidade. Então, chegamos na resposta que ele precisava. Essa força normal, com relação ao exercício anterior, ela é maior ou é menor? Maior, né? Maior, né? Olha lá. No exercício anterior é 990, tá vendo? Nesse exercício é 1080, 1018. Sabe por quê? Porque a força F2Y é como se fosse uma mão empurrando o bloco também contra o solo. Você entendeu? Compreende? Sim, professor. Ótimo. Você Alguma falou, professor, dúvida? agora? Oi? Deu uma travada para mim aqui que eu vi que foi a minha internet mesmo. O que você falou agora? Desculpe. Eu fiz a seguinte pergunta, não sei se você pegou essa pergunta. Eu comparei as normais. Eu falei, a normal do exercício 1 é maior ou menor que a normal do exercício 2? Então, a do exercício 2, a normal deu 1018, aproximadamente. Do exercício 1, 990. Aí eu expliquei para eles por que a normal aumentou. Tá vendo essa força F2Y aqui? Ela não está para baixo? É como se uma mão estivesse empurrando a superfície superior do bloco contra o solo. E daí essa normal aumentou. Porque até então, no exercício 1, a normal era porque a força-peso puxava o bloco contra o solo. Agora tem a força-peso e tem essa mão boba aí, F2Y, empurrando esse negócio para baixo aí, ó. Ok? Entendi. Alguma outra dúvida nesse exercício 2? Pode ir para Pois não. essa parte. Professor? Voltar na anterior? Os cálculos. No final do exercício aqui? 2.
Isso, 2, essa aqui? aí você corta a massa vezes a aceleração, porque é zero porque a aceleração é igual a zero, né? Isso, a massa tem. Eu pensei que você tinha cortado a massa igual a Não, zero. não. Eu estou dizendo que todo esse resultado é zero, porque a aceleração é zero. Ok, obrigado, só isso. Nada. Então vamos lá para o exercício. Deixa eu ver que horas são. Quero perder. 21h16. Então temos 14 minutos, dá para resolver esse exercício. Eu tinha preparado 7 exercícios, se eu não me engano. Ó. 8? Tá bom, não tem importância. Preciso que vocês entendam. Aí tem esse garoto aí, esse homem, ele tem uma massa de 90 quilos. Então, vamos lá, vamos ler. Ó. Ah, não, é o anterior. Ué, por que eu falei esse mesmo homem? Professor, eu acho que é porque segue o exercício 1, 2, daí pula direto pro 4. Acho que o senhor tirou o 3. É, eu perdi o 3. Tá bom, pera aí. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr o 3 aqui. Três. Um homem de massa 90 quilos mede seu peso numa farmácia tem farmácia nesse texto aqui, né? Tem. Numa farmácia usando uma balança de prato. Que é essa balança aqui, ó. Conforme a figura. Vou trazer a figura para cá. Determine a leitura da balança. Agora, pessoal, a tela vai sumir um pouco, porque eu vou ter que colar o desenho para cá, mas aguenta aí, fica aí. Voltei. Estão vendo aí? Sim? Sim. Beleza.
Então, é o seguinte, esse cara foi numa farmácia e mediu, ele mediu o seu peso. E ele quer que a gente determine essa leitura da balança. Então, vamos lá. Olha, deixa eu fazer os desenhos das forças. Primeiro, interação do homem com a Terra. Gera força, peso. Peso, que é massa vezes aceleração da gravidade. Vou adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é 90 vezes 10, portanto, a força peso é de 900 newton. Muito bem. Então, essa força peso apareceu porque o homem está interagindo com o planeta Terra. Aparece a força peso. Ok? Agora, o pé desse homem, os dois, está interagindo com a balança. Então, aparece uma força de interação do pé com a balança. Então, fica assim, ó. A força peso puxa o homem contra a balança. A balança, por sua vez, empurra o homem para cima, pela terceira lei de Newton. Então, vou desenhar aqui, ó. Normal, ó. Aí eu vou escrever aqui para vocês. A balança lê a força normal. Ok? Então, como não existe movimento no eixo X, por que eu sei? Porque ele não fica andando em cima da balança, ele sobe na balança e fica paradão. Ok? Muito bem. Então, só existe forças no eixo. Vou escrever desse lado aqui, ó. Só existem forças no eixo Y. Vou dizer que esse eixo aqui é Y, tá? Logo, tenho que calcular a resultante. Ou seja, somar as forças. Quais são as forças no eixo Y desse meu desenho ou desse meu sistema? Tem quantas forças? Tem duas. Duas. Quais são? Né? A normal e a PY. Então, pegar uma caneta, eixo Y. Vou dizer o seguinte, ó. Eu escolhi tudo que tiver para cima vai ser positivo. Tudo quem? Todas as forças. E no sentido contrário, negativo. Então, baseado nisso, a minha normal é positiva.
vou somar com o meu peso, que é negativo, não tem mais força nenhuma, vou igualar a força resultante. E a força resultante é massa vezes aceleração. Que eu vou igualar isso a zero. Por quê? Porque A é zero. Ele sobe na balança e fica paradão lá, mexendo a cabeça só para fazer leitura. Ok? Então, normal menos peso é zero. Normal é igual ao peso. Portanto, normal é 900 Newton. Então, este cara aqui é a leitura da balança. Ok? Aula que vem a gente vai calcular os restos. O 4, o 5, o 6, o 7 e o 8º. Para depois a gente conseguir entrar no equilíbrio dos corpos rígidos. Mas antes falarei de movimento angular e torque. Tá bom? Então, hoje a gente para por aqui. Alguma dúvida com relação aos 3 exercícios? Não? Professor, você podia voltar na resolução, por favor? Esse aqui? Ah, na solução? Isso, na resolução do último exercício que você fez. Aqui é o exercício 3, é isso aqui, ó. É esse slide aqui, ó. Calculei a força-peso primeiro, né? E depois fiz a somatória das forças no eixo Y. E, como o Newton fala, ó, igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, igual a força resultante. Só que eu sei que o homenzinho aí, ele não sai da balança. Ele sobe na balança e fica paradão lá, mexendo a cabeça para fazer a leitura. Então, a aceleração dele zera. Zerou a aceleração, zera todo lado direito dessa equação aqui, né? Do lado direito dessa equação. Passo o peso para lá, é positivo. O peso eu já sabia que é 900 newtons. Então, a leitura da balança é 900 newtons. Agora sim entendi. Obrigado, professor. No exercício da semana que vem, eu vou colocar esse homem num elevador e vou medir de novo a leitura da balança. Eu quero verificar se vai continuar sendo 900 newton ou pode alterar. Eu já vou adiantar a ideia, altera. Por isso que nesse sistema que está em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante, né? Você calcula a massa inercial ou peso inercial, massa barra peso inercial. Quando o sistema está acelerado, que é o que vai acontecer no exercício da semana que vem, porque eu falo que o elevador está acelerado, ó. A normal que nós iremos calcular, ou peso que nós iremos calcular, a normal que nós iremos calcular, se chama
massa inercial. Esse princípio vem da relatividade, tá? E Einstein usou justamente esse exemplo de elevador para poder explicar a diferença entre massa gravitacional e massa inercial. Massa gravitacional é a interação do corpo com algum sistema com massa. E massa inercial é a massa de um corpo que está com uma certa aceleração. Tá? E o cara no elevador, ele deixa de ter, nesse caso, uma massa gravitacional e passa a ter uma massa inercial, porque ele estará num sistema acelerado. Qual é o sistema? O elevador. Tá bom? Então, se não tiverem dúvida, eu vou fechar a aula, vou parar a gravação, vou tentar salvar a gravação e vou fazer a chamada. Esse material já está no Teams, tá? Eu não sei ainda se eu subi ele no Eva, que o Eva estava meio lento, eu não sei se eu consegui subir. Mas se eu não subir até amanhã, eu subo no Eva para vocês. Mas no Teams já está com certeza, tá bom? Então deixa Professor, eu... Pois não. é uma dúvida sobre a lista de exercício. Ah, sim, pode falar. Você tinha colocado a data dela para entrega dia 1º de outubro, mas foi alterada para dia 22? Eu acho que eu vou até pôr dia 29. Ah, sim. Tá bom? Tá Já bom. tá 29 já, professor. Ah, já tá. Então acho que eu já alterei hoje. É que no Teams É tá que... 22 e no Eva tá 29. Ah, não mexi no Teams, esqueci, perdão. Mas é 29. Pode deixar que eu vou arrumar isso. Eu vou pôr Ah, tá. tudo de 29. É porque o chefe de departamento ele fez uma reunião dizendo que vocês estavam bastante atarefados. Vocês em geral, quando eu falo vocês, é vocês segundo mecânica, vocês segundo civil, vocês do quarto. Eu tenho um quarto ano que eu não sei qual que é mais. Um quarto civil também, parece? Não, um quarto mecânica. Estão com bastante atividades. Aí, como eu já fiz a leitura, eu falei, então tá bom, então eu já vou pôr um pouquinho mais de tempo para vocês trabalharem. Mas o meu conselho é o seguinte, não deixa para fazer na última hora, não só porque ganhou mais tempo, porque acaba você deixando para fazer naquele outro momento e acaba também não conseguindo fazer, não entregar no tempo certo. Então, eu fiz um elástico do tempo, mas o meu conselho é que vocês continuem trabalhando nas listas. Não deixe para a última hora, não, tá bom? Nenhuma dúvida? Então eu vou fazer uma chamada antes. Por favor, não saia da sala, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer abaixar a lista já. Abaixou. Deixa eu parar a gravação.